Bom, então o conceito de campo é o seguinte, né? No caso do campo elétrico, né? O campo elétrico a gente representa pela letra E, né? O campo elétrico é um vetor, ou seja, ele tem direção e sentido, da mesma forma que, por exemplo, o campo gravitacional. O campo gravitacional sempre aponta para baixo. Tá? Que o campo gravitacional é a aceleração da gravidade, né? O vetor G, que vale 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Só que no caso do campo elétrico, ele pode ter direções diferentes. Ele pode ter uma direção de repulsão ou de atração. Tá? E como surge esse campo elétrico? Geralmente nós temos uma carga, né, um corpo eletrizado, com perda ou ganho de elétrons, e aí essa eletrização vai produzir uma força que acaba criando aí a ideia de campo elétrico. O campo, então, ele vai depender de duas situações, né? Ele vai depender da força e da quantidade de carga. Tá? A gente pode chegar numa fórmula desse jeito, né? O vetor E é igual a força sobre a carga, ok? E aí, se nós abrirmos essa fórmula aqui, né? Lembra, força elétrica é a constante vezes o produto das cargas sobre a distância ao quadrado. Se eu abrir essa fórmula, eu vou poder fazer uma simplificação de forma que a equação do campo elétrico se resume a constante eletrostática, a carga dividido pela distância ao quadrado. Tá? O que é importante da gente saber aqui, pessoal? Quando nós representamos o campo elétrico, nós representamos através de linhas de força, que são esses desenhos aqui que vocês estão vendo. Tá? Então, por representação, toda vez que a minha carga, a gente chama de carga pontual, toda vez que ela for positiva, as linhas de campo tendem a se afastar delas. Tá? A representação dessas linhas é uma seta para fora da carga. Tá? E da mesma forma, quando eu estou trabalhando com uma carga negativa, as forças apontam para dentro dessa carga. Tá? Nessa situação aqui, nós temos duas cargas, né? Uma positiva e uma negativa. Então, o sentido, né, a gente sabe e vimos, calculamos que existe atração entre elas, a gente poderia representar essas linhas de força dessa forma aqui, né? Por exemplo, eu tenho que ligar ponto a ponto de uma carga com a outra. Então, isso vai fazer com que o sentido do campo elétrico seja da carga positiva para a carga negativa. E aí eu tenho essa propriedade que é familiar, né? Esse desenho é bem familiar quando a gente fala de campos, né? Que são as linhas indo de uma carga para outra. Então, nós vamos ver aqui que existem algumas propriedades a respeito desses campos. Tá? Quais são essas propriedades? Primeiro, né? O número de linhas que eu tenho ali na representação, ele é proporcional ao valor da carga. Então, quanto maior for minha carga, né, mais linhas eu terei aqui. Da mesma forma, a gente vai perceber, né, assim, mais linhas, eu vou ter que diminuir o espaço entre esses blocos aqui. Se eu diminuo esse espaço, né, eu vou ter que colocar mais linhas. Então, quanto mais linhas eu tiver aqui entre esses pontos, maior é o valor desse campo. E uma outra propriedade importante é que essas linhas nunca se cruzam. Tá? Elas nunca vão se sobrepor. Eu nunca vou ter uma linha passando por aqui. Tá? Isso é garantido por princípios elétricos. Né? A gente estudou já algumas coisas e vimos que eu posso ter atração e repulsão, e isso faz com que as linhas não se toquem em momento algum. Aqui é a mesma situação anterior, só que agora com duas cargas positivas. Então, olha a repulsão, como que acontece aqui. Essas linhas elas vão para o infinito. Tá? E essa outra situação, nós temos o chamado campo elétrico uniforme. O que é um campo elétrico uniforme? Eu crio uma diferença de potencial entre esses dois pontos, né? De forma que essas linhas, imagine que essas linhas aqui do centro, elas possam se tornar paralelas umas às outras. E aí eu garanto que, por exemplo, se uma carga for colocada em qualquer ponto aqui, ela vai sempre rumo ao outro ponto com as mesmas propriedades.
Tá? Então vamos fazer aqui alguns exemplos para fixar essa ideia dos campos. Então aqui, né, nesse primeiro exemplo, nós temos uma força de 2 vezes 10 a sexta newtons atuando em uma região onde o campo elétrico é de 8 vezes 10 a nona newtons coulomb. Qual o valor da carga elétrica em módulo? Tá? Quando eu falo de módulo, a gente sabe que módulo na matemática é o valor absoluto. Então eu posso ter sim uma carga negativa nessa situação. Através da fórmula, né, a gente sabe que o campo elétrico depende da força sobre a carga. Então, se eu tiver um campo elétrico de 8, 10 a 9, e uma força de 2 vezes 10 a sexta, né, para descobrir o valor de Q, eu vou ter que dividir um valor pelo outro. Tá? Então, eu vou ter que dividir 8 vezes 10 a nona por 2 vezes 10 a sexta. Então, 8 dividido por 2 dá 4. E 10 a nona dividido por 10 a 6 daria uma carga de 10 aqui a terceira. Então, Q aqui seria de 4 vezes 10 a 3 coulomb. É uma carga um tanto quanto alta. Tá? O segundo exemplo que nós temos aqui é uma partícula tem 2 vezes 10 a nona elétrons em excesso. A gente quer calcular o campo elétrico a 10 centímetros dela. Então foi dada aqui a carga elementar do elétron e a constante eletrostática. Só, né, nessa situação a gente vai ter que usar essa relação aqui. Tá? Por quê? Porque nós precisamos obter o valor da carga. Precisamos obter aqui o Q. Como que a gente obtém o Q? Vamos ter que lembrar da definição do cálculo das cargas. A carga Q ela pode ser calculada como o número de elétrons em excesso vezes a carga elementar. Então eu teria que fazer 2 vezes 10 a nona multiplicado por menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Por que a gente está usando menos mesmo? Porque eu tenho elétrons em excesso. Então a gente sabe que no final das contas, essa carga aqui ela vai ser uma carga negativa. Tá? Fazendo aqui a conta, né? 2 vezes 10 a 9 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, eu tenho aqui menos 3,2 vezes 10 a décima. Tá? Essa é minha carga o valor da nossa carga. E aí o que a gente vai fazer? Agora a gente vai jogar nessa equação aqui. Eu tenho uma constante, que é 9 vezes 10 a nona. Eu vou multiplicar isso daqui pela minha carga ali, né? Lembrando que aqui também a carga é em módulo. Então a gente vai calcular com o valor positivo. A única coisa que mudaria, gente, de ser negativa, é que se eu fosse fazer a representação dessa carga, o que iria acontecer? Né? Se eu fosse representar o campo elétrico, essa carga teria ali os vetores apontando para ela. Tá? E aqui eu tenho a distância ao quadrado. Né? A distância é 10 centímetros. 10 centímetros é equivalente a 10 a menos 1 metro. Então, isso aqui ao quadrado vai dar 0,01. Na parte de cima, então, eu tenho 9 vezes 10 a 9, vezes 3,2, 10 a menos 10. Tá? Você pode usar uma calculadora para fazer esse cálculo. E aí, a gente chega, na parte de cima, nós temos 2,88, dividido por 0,01, que dá um campo de 288 newtons por coulomb. Tá? Finalmente, o exemplo 3 aqui, nós temos uma carga com essa massa de 10 a menos 6 kg, eletrizada com 2 milicoulomb. A carga é abandonada a partir do repouso,
quando existe um campo de 4 vezes 10 a quinta newtons coulomb, né? Então eu estou dizendo que cada linha aqui equivale a 4 vezes 10 a quinta. Então eu vou colocar a carga aqui nesse ponto, ela vai vir em direção ao ponto B. A gente quer saber no primeiro momento a força atuante, né? Então eu tenho que força é o campo vezes a carga. Então nessa situação eu vou fazer 4 vezes 10 a quinta, que vai multiplicar pela carga, né? A carga em módulo também, então o valor absoluto. E aqui o mili eu vou colocar o 10 a menos 3. Então 4 vezes 2, 8. 5 com menos 3 dá 8 a segunda. Então é uma força de 800 newtons. Tá? E aí, a gente quer saber a aceleração da carga em direção ao ponto B. Se a gente pensar que existe uma força puxando ela para frente, vale a relação que força é igual massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. Então eu sei que 800 tem que ser igual a 10 elevado a menos 6, que multiplica a aceleração. Então a aceleração vai ser 800 dividido por 10 elevado a menos 6. Existe uma propriedade matemática, né? Essa potência passa para cima positivo, né? Então ficaria com 8 vezes 10 a sexta, 800 vezes 10 a sexta. Isso aqui eu posso, né, fazer 8 vezes 10 a 8 metros por segundo ao quadrado. E essa seria a aceleração da partícula. Beleza?